Gente, não é meu assunto favorito, mas vamos falar de Brasil. Isso aqui são os pau-brasil. Ali é a montadora da Mitsubishi. E aqui eu vou voltar para casa, só explicando. Eu levantei, fui no posto, tava cheio demais. E, bom, de lá eu fui na minha mãe. Cheguei na minha mãe, descobri que meu irmão já tinha gastado os curativos tudo, porque o pé dele deu uma piora, né? Por questões outras. Ele precisava de mais curativo, não tem como andar. Voltei no posto, peguei os curativos, vacinei, a tríplice viral, era a única que estava me faltando. E, bom, fui na minha mãe novamente. Aí agora eu tô indo embora. Esse é basicamente o caminho que eu faço para voltar para casa. Finalmente, quase 11 horas da manhã, hoje eu andei. Mas vamos falar sobre o Brasil, né? E são vários pontos. Mas essencialmente eu quero falar da reforma fiscal. Primeiro, é uma inegável conquista do Haddad. Certo, o Haddad foi muito criticado. Muito criticado. Principalmente por gente supostamente nossa, o Haddad é o PT tucano, não sei o que, gente. Eu sei que o Haddad tem algumas limitações, mas incompetência não é a delas. O Haddad é muito competente, muito competente. E ver ele tocando violão num programa de entrevista dá um quentinho no coração quando você pensa no antecessor que não sabe nada da realidade brasileira, está se lixando pro povo brasileiro. Cara, o Guedes foi certamente o pior ministro da Fazenda que esse país já teve, considerando ditadura militar, República Velha, período varguista. Foi o pior ministro da Fazenda que esse país já teve, sem qualquer sombra de dúvida. Um ministro horroroso, incompetente, um ser humano, sabe, sério mesmo, um cara como o Guedes, o lugar dele não é no ministério. Só foi alçado do poder por conta do miliciano, né? Quando o miliciano, que foi um personagem folclórico do baixo clero, foi alçado à presidência graças aos programas da Rede TV, certo? Que foi isso? Ele zoava com a cara dele e estava alimentando um monstro, provavelmente sem saber o mal que ele estava fazendo. Então, junto com o miliciano, só foi gente desqualificada. Não tem nenhum ministro, oh meu Deus, não. Os que tinham decência, no instantinho pediram demissão. Tive ministro da saúde que durou 2 semanas. Assim que percebeu o que era o governo do Mijair, eles saíram, vazaram fora. Certo? Então, ninguém entrou nesse governo inocentemente. Oh meu Deus, eu não sabia o que era o governo Mijair, ou quem que era o Mijair, ou o que ele representava. Não. Nesse sentido, na fauna horrorosa que o Mijair colocou no governo, o Guedes, ele teve o... Eu nem sei o adjetivo que eu coloco num caso desse, mas o Guedes conseguiu se destacar. Isso não é um elogio, gente, não tem como ser um elogio. Para se destacar enquanto ruindade, incompetência, entreguismo. Ele tentou fechar a Ceitec, foi responsável por entregar a Petrobras. Ele manipulou para que o governo perdesse o voto de Minerva, que era muito importante na questão fiscal. Cara, o sujeito sinceramente, uma advogada falou, não dê sua opinião sincera sobre o Guedes, não. Certo? Porque dá ruim. Agora, que ele foi o pior de todos os ministros da Fazenda da história desse país, ele foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que se eu fosse o ministro da Fazenda, se o senhorzinho ali da venda fosse o ministro da Fazenda, fazia um serviço melhor do que o dele. Certo? Então a gente pode pensar, nossa, depois do Guedes, qualquer coisa, um tijolo, um hamster, uma encarnação de faraó egípcio fazia um trabalho melhor. Então, comparar com o Guedes é fácil. Mas não é uma questão de comparar com o Guedes. Vamos reconhecer os méritos do Haddad.
certo? Ele conseguiu, assim, mas substituiu o teto de gastos por outra coisa, blá blá blá, e não podia, porque blá blá blá. Gente, as opções, eu sei que o psolismo é tentador, né? Votamos contra o arcabouço fiscal, porque ele não contempla, é lógico que ele não contempla. O que também não contempla é que 80% dos deputados são do Centrão, que o povo brasileiro elegeu uma desgraça. Goiás, por exemplo, dos 17 deputados, só 2 não são do Centrão. Certo? Então, como um país que elege os deputados que elegeu, pode reclamar de qualquer coisa do governo. Certo? Só que o povo brasileiro ainda não entendeu que não é questão de você votar para o presidente, você também tem que garantir sustentação política. Aí você pensa, mas Goiás o Bozo foi eleito. Sim, mas o PT teve 40% dos votos. Então por que teve, na prática, 10% dos deputados? Porque 30% foi burro o suficiente para votar no Lula, mas votar em deputado do Centrão. Aí, né, o que essas pessoas querem? O que essas pessoas querem? Não reclama de quê? Olha como Santa Catarina votou, olha como Paraná votou, olha como Rio Grande do Sul votou, olha como Goiás votou, como os 2 Mato Grossos votaram, como Rio de Janeiro, a milícia Holândia votou, olha como São Paulo votou, olha como Minas Gerais, gente, votou, olha como Espírito Santo votou, olha como Acre, aquele lar de crente que, né, já foi um estado, virou uma crentolândia, como Acre votou, como Roraima votou, como Rondônia votou. Então, com essas desgraças eleitas, o que as pessoas, o que o PSOL quer? O que o PSOL quer? Uma revolução? Não, eles querem aparecer. Eles só querem aparecer. Sabe, eles só querem aparecer. O arcabouço fiscal é ruim. Sim, desgraça, o arcabouço fiscal é ruim. Mas ele é muito menos ruim que o teto dos gastos. E antes da gente julgar o pirão, tem que ver o peixe, né? Que as pessoas tinham disposição. E o peixe era o pior possível. E mesmo assim, o Haddad conseguiu fazer um pirão decente. Aí vai lá. Questão da reforma tributária. Reforma tributária vai resolver? Não, não vai. Eu vou dizer por que ela não vai resolver. Basicamente nada. Ela não vai resolver nada porque continua isentando os crentes, e não apenas isentando os crentes. Está isentando agora a fundação dos crentes. Certo? Todo mundo sabe o que é o crentianismo. Quem tinha alguma dúvida a respeito de crente, do papel do crente no Brasil, o governo Bolsonaro deixou claríssimo o que é os crentes e como os crentes votam. Então ampliou a isenção para crente. Ruim, porque você está dando mais dinheiro para eles na prática. Eles contribuem ainda menos para a nação do que eles contribuíam e recebem ainda mais dinheiro de forma indireta do povo do que eles recebiam. Perfeito. Ruim. A reforma tributária não tocou no cerne da nossa desgraça, que é a Lei Candir. A Lei Candir não foi afetada. Continua valendo. Então o país vai continuar se desindustrializando, vai continuar privilegiando os setores mais atrasados da nossa economia, que é o agronegócio, a mineração e o setor exportador de commodities. Não se tocou nisso. A questão de tributar consumo ao invés de renda foi só arranhada. Então, diante disso, eu posso falar, a reforma tributária foi um fiasco. Não foi. Simplificar o problema, a mídia brasileira, a imprensa brasileira tenta vender o problema tributário brasileiro como se fosse a questão dele ser complexo. Certo? Ele não é complexo. O problema dele não é ser complexo. Embora seja um problema ser complexo. O grande problema dele é tributar consumo ao invés de renda. E só pobre consome. Certo? Rico investe. Rico especula. Certo? Rico especula. E eles continuam não sendo tributados. Foi tributado que iate, foi tributado helicóptero, jatinho, jet ski. Mas qual que é a base disso? Tributária? Vai arrecadar pouca coisa. É mais para dizer que, ó, mexemos no sistema. Não mexeu porcaria nenhuma, cara.
Mexeu porcaria nenhuma. Vai continuar tudo a mesma. Só que melhorou? Sim, despiorou bastante. É como eu disse, como é que você vai fazer uma reforma tributária que coloca os setores atrasados e parasitários? Parasita do Brasil, o agronegócio, a mineração, o setor financeiro, os parasita para pagar imposto com esse Congresso que o povo brasileiro elegeu. É óbvio que não tem como. Então, repito, mais uma vez, antes de julgar o pirão, vamos falar dos peixes. Os peixes eram os piores possíveis. É o centrão que o povo brasileiro elegeu. Não dá, gente, para você eleger Mussum e querer um jantar feito à base de salmão. Entende? Não dá, cara. Para você comprar sardinha e querer arrotar caviar. Só se você for de Uberlândia, né? Aí você consegue essa proeza. Mas do modo geral, a gente colhe aquilo que planta. E o Brasil plantou lixo em escala industrial. O Brasil usou urna como pinico, como privada. Aliás, já faz muito tempo que o povo brasileiro vem confundindo urna com privada. Perfeito? Então, quando a gente for fazer um julgamento, a gente tem que fazer aquilo que o camarada Lenin ensinou, que é ver a correlação de forças. Correlação de forças era a pior possível. E mesmo nesse lodaçal, nesse pântano imundo, pútrido, putrefato, sujo, o Haddad conseguiu fazer florescer algumas lotas, certo? É um sopro de civilidade. É um sopro de civilidade em comparação com, com a desgraça que a gente tinha, que era o Guedes. Então, cara, é fácil demais falar que o Haddad não fez a melhor reforma. É óbvio que ele não fez. Eu tenho certeza que ele mesmo sabe disso. Agora, se alguém me perguntar, Leida, sinceramente, alguém poderia ter feito uma coisa melhor? Eu falo, não, não poderia. É um milagre que o Haddad tenha conseguido o que conseguiu. Repito, olha o que o povo brasileiro fez nas urnas. Certo? Olha o que o povo brasileiro fez nas urnas antes de julgar o Haddad. Então, por isso que eu sou contra o psolismo. Porque o psolismo é o quê? O psolismo é a crítica pela crítica. É a crítica para lacrar. Para lacrar. Tomei uma posição, porque o governo... Blá, blá, blá. Cara, ganha voto primeiro. Quando o pessoal tiver 200 votos, quando o pessoal eleger um presidente, aí sim o pessoal toma posição. Mas tacar pedra é fácil demais da conta. Tacar pedra é muito fácil. É o mais simples, né? Lacrar. Não é esquerda. É liberalismo lacrador. Não tem nada a ver com a esquerda. O famoso casal psolista, em essência, é antipetista, até a medula. O PL, se bestar, é menos antipetista do que o casal. Certo? Então, a crítica pela crítica é uma coisa que eu me recuso a fazer. Se eu me proponho a ser um analista sério, é óbvio que eu tenho que levar em consideração a conjuntura. Certo? A conjuntura é ruim. E mesmo assim, eu repito, o Haddad conseguiu se destacar positivamente. A flor de lótus que cresce no meio do pântano. Sabe? Isso é muito bom. Civilidade. Civilidade. Quando a gente olhava para o Jegues, claramente era o inimigo dos trabalhadores, o inimigo do povo brasileiro, o inimigo do Brasil. Certo? Você olhava para aquilo e falava, meu Deus, como uma desgraça dessa. Um homem que participou, que era um dos Chicago Boys, que destruíram o Chile com o neoliberalismo, volta depois de quase 50 anos para destruir outro país. Certo? É como se as portas do inferno fossem abertas e um demônio que tivesse entrado para lá
e lá deveria ter permanecido na obscuridade o resto da existência, voltasse. Na verdade, o que o bolsonarismo em essência fez foi isso, né? Resgatar demônios, com apoio, claro, dos crentes, né? Aí vamos fazer uma pausa para eu comentar com calma sobre isso. Eu sou católico, mas não participei das coisas horríveis que a Igreja Católica fez noutros tempos, porque a Igreja Católica fez coisas horríveis. Da mesma forma, a gente tem que admitir que pastores evangélicos foram cúmplices, partícipes de muita coisa absurda, errada, ignominiosa, indecente. Mas a gente não pode acusar todos os evangélicos. De forma alguma a gente pode fazer isso. Teve muito evangélico que sinceramente sofreu. Teve muito evangélico que não participou disso. Existem pessoas boas no mundo. Mesmo nos piores momentos existem pessoas boas. E não é justo a gente colocar no mesmo barco os inocentes e os pecadores. Na verdade, nem é justo a gente dizer quem é inocente e quem é pecador. Porque a tarefa de julgar não cabe a nós, ela não cabe a mim. Eu não tenho esse direito, certo? Eu não tenho esse direito de falar, ó, tal e qual é culpado, tal e qual é errado, fez uma coisa muito feia. Quem vai julgar é Deus. Na verdade, o Filho, né, deu instruções muito claras a esse respeito. Não era para julgar. Quem ia fazer isso era o Pai, não eu. Se a gente julga, a gente está assumindo uma responsabilidade que não é nossa. E aí, certamente, a gente não está fazendo justiça. A gente pode estar fazendo muita coisa. Justiça, não. Então, eu coloco aqui esse momento de reflexão para a gente não cair na tentação de julgar. Porque é um erro. É um erro. E é um erro que ofende quem não participou dessa carnificina. É um erro que esconde a nossa humanidade e esconde a humanidade do outro. É isso que o Bolsonaro colocou no poder. E quando você pega uma mansão, como é o caso do Brasil, e enche de porco, você não pode esperar que eles vão devolver igual pegou. É óbvio. O Brasil foi ocupado por uma vara de suínos, certo? E retiraram, conseguimos, na graça de Deus Pai, com a coragem do pessoal do Centro-Sul que enfrentou, porque vamos falar, foi o Nordeste. O Nordeste nos salvou. A determinação, a bravura dos nordestinos, dos mineiros, salvou o Brasil, dos paraenses, salvou o Brasil. Mas a coragem de cada sulista, gente, imagina o que foi a vida de um petista, ou de uma pessoa civilizada, não precisa ser petista não, uma pessoa com compromisso com a civilidade. Imagina como foi a vida dessas pessoas nos 4 anos do bolsonarismo no sul do Brasil. Porque você votar a favor do Lula, ter nascido em Pernambuco, é fácil. Claro, não foi tão fácil por conta do que a polícia, claro, né, a Polícia Rodoviária Federal fez. Mas compara isso com o que deve ter sido os 4 anos de uma pessoa minimamente civilizada no sul do Brasil. Então a gente tem que agradecer cada sulista, cada catarinense, cada paranaense, cada gaúcho, cada paulista, cada carioca que enfrentou a milícia, o crime, os nazis, os fachos, e teve a coragem de votar no Lula, ou pelo menos de votar contra o descalabro que foi o Mijaíl, certo? Então, todo mundo teve a sua parcela. Aqui na minha região, no segundo turno, o Mijaíl, na minha cidade, o Mijaíl ganhou, por diferença muito pequena. No primeiro turno ganhou o Lula, mas no segundo, que é agronegócio, né, cara? Aqui é mineração, aqui é produção de cadáver,
que a produção de semente, os tais setores atrasados da economia, são todos da minha cidade. Então, ele conseguiu virar no segundo turno. Mas em todos os pequenos municípios da região, o Lula ganhou nos 2 turnos. Eu fui votar de vermelho. Minha mãe morrendo de medo. Falei, mãe, a senhora não pare um rato. Sabe? Você via quem votava no Lula porque saía de cabeça baixa. Com medo dos idiotas nas caminhonetes. Essa casa não vou mostrar aqui, né, por questões óbvias, mas tem uma casa aqui que ficou com bandeira do Brasil até 2 meses depois dessa eleição. Tem casa no bairro que minha mãe mora que ainda tá com bandeira do Brasil até hoje. Olha, é um patriota. Todo mundo sabe o que é um patriota. A conversa de patriota não vale mais nada. Hoje todos os brasileiros sabem. Você pode fingir que não sabe, você pode ignorar o que você não quer saber, mas todos os brasileiros sabem o que significa isso. Certo? Todos os brasileiros sabem. Aqui em Goiás, na minha região, microrregião de Catalão, né, foi a única que o Lula ganhou. A única. Todas as outras venceu o miliciano. Mas foi difícil, foi duro para quem não é dos esquemas. Certo? A gente tem que agradecer a todos os brasileiros do Nordeste, do Pará e de Minas Gerais, pela determinação. Teve gente que andou a pé 20 quilômetros por conta do sujeito lá que tá preso, né? O policial rodoviário federal. Olha o papel que prestou as polícias brasileiras, gente. Olha o que se transformou as polícias brasileiras. Olha o que se transformou. O exército, que ainda tinha alguma ilusão, já perdeu. Certo? Mas, mesmo apesar deles, mesmo apesar do Bozo ter quebrado praticamente a Caixa Econômica, 10 bilhões, só para tentar comprar voto, um déficit extraordinário, uma dívida fora do normal, só por causa do erro contábil do Roberto Campos Neto, 1 trilhão. E mesmo com tudo isso, o Mijair perdeu. Mesmo com tudo isso. Então, não foi fácil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E, como eu disse, imagina uma mansão que foi ocupada por uma vara de porcos sarmentos e imundos por 4 anos. Entrou outro governo? Entrou. Aí pro pessoalzinho é fácil demais falar, nossa, por que isso não tá limpo e organizado do jeito que a gente queria? Porque vocês não foram eleitos. Você elegeu o quê? Uns 15? Por isso que tá assim. Certo? Se vocês tivessem sido eleitos, se a proposta de vocês tivesse sido eleita, vocês podiam reclamar. É muito fácil, né? Vou reclamar do trabalho do outro. É claro que a crítica, né, a lacração, talvez até renda votos, mas fazer alguma coisa mais importante. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Essas marmitas aí são feitas pelo pessoal do Focolares, daqui na minha cidade, com o apoio inestimável de um restaurante daqui chamado Cantina Self-Service. Isso é fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que o Haddad fez o que deveria ser feito, mas o que era possível ele fez e fez bem feito, sabe? Fez muito mais do que até então havia sido feito, e por isso a gente, ou pelo menos eu, devo agradecer.